Olá pessoal, essa é a nossa terceira aula. Será a aula então de simbologia, né? Vamos então colocar a simbologia aqui no nosso eixo. Porém, ainda existem alguns detalhes a serem corrigidos, né? Vamos, por exemplo, aumentar o diâmetro deste eixo de 45 para 50. Então, para isso a gente vai ter que, com o comando move, vamos fazer essa alteração aí. Comando move, vamos selecionar aqui e lançar 2.5 para cima e move 2.5 para baixo. Comando extend. Vamos estender aqui. E agora sim acertar a cota. Ok? Então agora já está corrigido aqui o nosso diâmetro. Outro detalhe a ser feito aqui é aqui que temos que fazer também uma curva. Vamos aplicar o comando Fillet com um raio de 2. Ok? Comando Fillet é esse comando aqui. Quando nós clicamos nele e clicamos em raio, definimos um valor para o raio, né? No caso, por exemplo, 2, Enter. E nós clicamos numa linha, clicamos na outra. O processo que eu fiz foi utilizar a tecla de atalho. Estou meio rouco hoje, a voz ela vai ficar um pouquinho meia grave. Bom, feito isso aqui, agora nós vamos aplicar a simbologia no nosso eixo. Existe um padrão, deixa eu ver se eu consigo trazer para cá, para podermos analisarmos aqui direto esse padrão. Esse padrão aqui é um formato de uma folha que é própria para mecânica. E aí ele tem algumas tabelas, né? No caso, por exemplo, se você observar, esse aqui são algumas tabelas relacionadas à tolerância, né? E quando nós falamos de tolerância, podemos estar falando da tolerância dimensional e tem também da tolerância geométrica, tá? No momento agora nós não iremos abordar muito o assunto sobre a tolerância, mas sim analisarmos aqui os vários opções que nós temos, né? Até porque ela segue uma tabela, então você vai trabalhar a questão da tolerância de acordo com a tabela a seguir, né? Neste caso aqui você pode observar que existe simbologia aqui de posição, concentricidade, simetria, perpendicularidade, enfim. Isso tudo aqui faz parte aqui do nosso formato padrão relacionado à mecânica, tá? Então, só para vocês saberem, né, nós trabalhamos muitas vezes já com o formato e os blocos prontos, né? Então, nós não ficamos desenhando e sim utilizamos os padrões. Aqui nós vamos fazer aqui um círculo. Nós vamos detalhar o valor de 10 aqui, né? Círculo com valor de 10. Vamos fazer um comando copy, CO, enter. E aí nós vamos fazer uma cópia, ou então vamos aplicar realmente o círculo em cada esfera a qual nós vamos detalhar. Então, na verdade, esse círculo vai ser exatamente o corte, detalhe, né? Na verdade, que nós iremos estar fazendo desse mesmo pedaço aqui, desse mesmo detalhe aqui, né? Então, nós vamos chamar um de corte A, corte B. Vamos fazer aqui uma cópia. Dessa cópia aqui nós iremos estar com o comando trim.
tirando o detalhe ali do eixo, né, qual nós desenhamos. Bom, nós vamos levar esses detalhes aqui e nós iremos cotar, né? Só que a minha cota talvez fique pequena. Comando X-Line, né? Linha de construção, XL na tecla de atalho, só para poder alinhar aqui, neste caso aqui, deixar alinhado aqui os nossos cortes. Será o corte A, corte B, aliás, perdão, detalhe A, detalhe B e detalhe C. Nós vamos aqui também escalonar, então vamos utilizar o comando Scale, seleciona a peça, dá um Enter, clico e dou o valor de escalonamento, né? Então, na verdade, eu estou aumentando o tamanho para 2 vezes o tamanho real, né, do desenho. Então, SC, comando escala, seleciono a peça, cliquei aqui, digito 2 e ele simplesmente aumentou o tamanho. Barra de espaço eu chamo o comando novamente, sem precisar buscar o comando Escape. Digito aqui o valor que é 2, pronto. Vamos então chamar a cota para este detalhamento. Porém, se você observar uma coisa, eu aumentei 2 vezes. Então significa que se eu puxar a cota, possivelmente esse valor não estará sendo o valor real. Estará sendo o valor 2 vezes o tamanho que foi aumentado. Então seria, no caso aqui, na real seria 5 aqui, né? Então vamos chamar aqui, por exemplo, com o D Enter, nós chamamos a caixa de dimensão. Até o presente momento eu tenho trabalhado na ISO 25. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Modify, não, eu vou, na verdade, criar um novo em cima do ISO 25 e vou colocar apenas 2 vezes. Né? Então eu estou criando um estilo, né, um novo estilo, com o nome 2 vezes. Né? Continue, né? Deu continuar e aí está aqui. Ó. Qual é a mudança que eu vou fazer nessa caixa? Vamos lá para unidades primárias. Fator de escala. Natural 1, né? Fator de escala 1. Como eu aumentei 2 vezes esse detalhamento, neste caso eu tenho que fazer a mudança exatamente aqui no fator de escala. Eu vou pegar aqui esse valor 1, eu divido ele por 2. A quantidade, o número de vezes que eu aumentei. Aumentei 2 vezes. Então, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. E dou um OK. Você viu que eu mudei de 1 para 0,5. Eu aumentei 2 vezes, então aqui eu tive que dividir 1 por 2. Ou seja, diminuir 2 vezes. Dou um OK, close. Pronto. Aqui em anotação, agora ele já está aqui, ó, 2 vezes, certo? Então vou aqui apagar essa cota e com o comando dimensão eu vou botar aqui, ó, pronto. Então essa é a medida real. Vamos passar aqui para essa outra medida. Na verdade agora a gente vai chamar o chanfro, né? Vamos lá, o computador está travando. Vamos chamar o ângulo aqui, ó. O ângulo do chanfro aqui, ó, 45 graus. Aqui nós vamos também determinar essa distância. Vou colocar aqui para baixo. E eu também preciso definir o raio. Raio de 1,5. Pronto. As medidas que eu preciso são exatamente essas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Comando linear, né? Então nós vamos pegar aqui. Essa distância aqui ela tem 5. O ângulo aqui também é 45 graus.
O raio dessa curva é de 1,5. Na verdade, não é 1,5 e sim 1. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar sequência. Porque senão nós temos uma duplicidade aqui, não há necessidade, né, no caso. Vamos lá, mas nós vamos corrigir também. Então vamos colocar 5 aqui. Ângulo, nós vamos aplicar aqui. Essa distância nós precisamos fornecer também esse grau. E aqui o raio. Certo? Aqui, como é 1, eu vou esticar aqui, vou apagar isso aqui. Vou dar o comando Filet F Enter R Enter de raio e o valor do raio de 1. No caso, como foi ampliado, no valor 2. Ok? Aqui eu desço até aqui. Dimensão RA, raio. DRA, tecla de atalho. Pronto. Então nós já temos aqui então o corte relacionado aqui à peça. Obviamente que eu vou ter que ir aqui no multilíder, não sei se está configurado, não está configurado. Deixa eu ver aqui. Standard, ver se ele vai dar aqui, ó. Detalhe A, basicamente. Detalhe B e detalhe C. Aqui não está configurado, provavelmente já está com o padrão do AutoCAD, então vocês não vão ter problema nenhum. D, A, B, C, né? Então ao contrário. MT de multiline texto, vamos ver se a gente consegue colocar aqui, olha, detalhamento A. Só colocar detalhamento A, até porque nós não vamos colocar isso aqui numa prancha. Aqui, vamos colocar aqui com 25 para ver quanto vai ficar. É exagerado, né? Vou colocar aqui com 10 também é exagerado. 8, 6. Tá, 6 tá bom. Comando copy, CO de comando copy, então nós temos o detalhamento A, B, detalhamento C. Lembrando que esse projeto vai estar disponível no Drive. Eu vou estar lançando ele aqui nessa terceira aula, já esse projeto no Drive. Ok? Isso aqui seriam os cortes, que na verdade não está aqui a simbologia do corte, né? Não seria o corte do eixo, né? Então nós temos que fazer esse corte. Nós vamos fazer daqui a pouco. Bom, agora nós vamos pegar uma simbologia. Eu não estou com ela aqui, mas vamos fazer o seguinte: Ctrl C, Ctrl V. Pronto, arrastei tudo isso para cá. Essa é a simbologia que nós vamos utilizar. Nós vamos colocar aqui, certo? E aí nós vamos aplicar o valor da 1,25.
trazer esse. Deixa eu ver como é que eu vou ministrar isso aqui. Puxar um pouquinho para cá. Isso. CO de comando copy, eu vou também a cada degrau aqui do nosso eixo, eu vou aplicar essa simbologia aqui, 1.25. E aqui nós também temos que observar que nós temos esta mesma simbologia aqui na parede, podendo colocar direto na cota aqui também, esse símbolo. Vamos colocar aqui de 2.5. Comando copy. Vamos repetir para cá, só que aqui é o lado oposto, né? Sendo o lado oposto, comando mirror. Já espelhei. Mirror de novo. Pronto. Então nós temos aqui também, colocamos na cota que aqui também existe a simbologia do nosso eixo. E eu vou fazer uma aula explicando a vocês exatamente o significado de cada símbolo. São muitos símbolos, né? Eu já falei, agora nós vamos tratar da tolerância geométrica, né? Essa aqui é a tolerância dimensional. Tá? E nós vamos para agora a tolerância geométrica. Também vou Ctrl C, Ctrl V. Trazer para cá, no caso, essa simbologia. Eu também posso utilizar essa simbologia buscando diretamente aqui em Annotate. Nessa setinha de dimensão, fixar aqui, eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo? E aqui tem tolerância geométrica. Tá? Então agora nós estamos falando da tolerância geométrica. Até agora nós fizemos relacionado à tolerância dimensional. Ao clicar aqui, eu tenho as várias simbologias. Como eu já falei, existe uma tabela e nós vamos falar sobre cada uma delas, né? Mas neste momento nós vamos aplicar simbologia. Depois nós vamos falar sobre ela. E aqui nós temos um paralelismo, né? Uma simbologia. Então aqui eu defino o tipo do símbolo. E aqui nós temos o AB, o datum AB. Deixa eu fazer aqui no caso, vai. 0.016. E aqui em datum eu coloco A, datum 1 e datum B eu coloco B. Por quê? Olha, eu já trago aqui também essa simbologia. Por quê? Logo que dá um OK, ela vem aqui. Porque aqui o meu eixo A, eu vou ter o A, o meu eixo eu vou ter o A e eu vou ter o B. Então vamos aplicar aqui, no caso, por exemplo, o A. E aqui nós vamos aplicar o B. Eu posso até fazer uma cópia, né? O negócio vai ser bem prático, né? Então nós temos o A e o B. Tudo isso aqui está entre o A e o B. Certo? Nós vamos agora definir com o comando copy, já fazendo uma cópia direta, né? Então nós vamos colocar mais ou menos aqui, só que a altura seria interessante, exatamente essa altura está aqui, ó, no lugar desta. Tá? Eu vou utilizar aqui
acabei trazendo para cá essa vermelha aqui, mas você sabe agora onde é que faz essa simbologia aqui, onde é que eu carrego essa simbologia, tá? Aqui é o símbolo, aqui é o valor da tolerância, datum A, datum A e datum B, vai estar entre o A e o B, que é o que nós vamos fazer ali. Aqui nós vamos colocar uma mudança de simbologia, que vai ser paralelismo, vai estar se referindo exatamente aqui, ó. Tá? No plano paralelismo, no plano vertical. Tá? E no caso aqui, ó, ela vai estar direto na peça aqui. Nós vamos fazer aqui então uma seta, né? Nós precisamos indicar com uma seta. Como é que eu faço essa seta? Vem aqui no multilíder, clico, puxo, vamos ver se vai estar legal. Clico e clico. Ok, vou só deslocar aqui. Então tá, ok. Agora eu vou ter que fazer aqui, ó. Puxar para cá, vamos trazer mais para cá aqui, ó. Opa, sem desalinhar. Deixar aqui nós vamos colocar 0,2. E aqui nós vamos aplicar também essa seta do multilíder. Só que não é aqui, né? É aqui, olha. Na verdade, se eu conseguir o comando nearest, pegar aqui, olha, pronto, para mim melhor. Vê que aqui no caso essa minha multilíder ela não está configurada, então eu vou clicar aqui, ó, aqui em setas, setas está configurada. Vou colocar aqui setas. Novamente vou buscar aqui o nearest, que eu quero pegar mais ou menos ela aqui. Pronto, agora vem para cá. Morreu aqui mesmo, né? Setas, modificar. E aí eu preciso modificar isso aqui, colocando no mínimo aqui. Deixa eu ver que está com 3. Por que que ela já está concluindo? Vamos fazer novamente. Comandos aqui. Clicar aqui em cima logo. Chato isso, né? Vamos aumentar aqui para 4. Pronto. E assim eu dei uma escorregadinha aqui. Comando copy, seleciono. Vamos para qual agora? Vamos para cá. Aqui eu posso pegar o comando seta. Nearest, pegar aqui e bater aqui. Oh. Esse nearest é só para escorregar na peça aqui. Pronto. E aqui o símbolo tem que mudar, né? Porque se eu estou pegando em cima da peça, pronto. Esse é o símbolo. Não gostei disso aqui, vamos fazer de novo. Nearest que eu quero pegar exatamente aqui, ó. Puxei. Pronto. Então tá ficando legal. Bom, qual que é a próxima agora?
Fizemos aqui. Onde é que nós precisamos fazer? Ah, tá faltando aqui. Vou trazer o comando copy. Então vamos lá. Então nós temos aqui em cima desse eixo um pouco menor. E agora sim. Tá ok. Ok. Vamos colocar esse mesmo símbolo aqui, ó. Cadê o nearest? Pronto, aqui. Eu preciso determinar um aqui, outro aqui e fechar um outro aqui. Então vamos já aproveitar aqui. Pronto. Agora lembre-se que eu vou estar pegando essa face, tá vendo? Essa face aqui, olha, aonde ela está na vertical, então ela está perpendicular. Então vamos aproveitar aqui, jogar aqui e jogar aqui, ó. Nearest para eu escorregar aqui na peça, puxar para cá e trazer para cá. Acho que estou indo muito rápido, né? Então vamos repetir o processo aqui. Vem para cá, vem para cá. Pronto. Vamos trabalhar aqui para não ter esse cruzamento, né? Aqui possivelmente vou ter que fazer a mesma coisa. Então vou clicar aqui, vou puxar para cá para não haver esse cruzamento. Cliquei, se tornou uma seta. Então aqui se encontra a simbologia. Então você pode observar que aqui em cima do eixo foi colocado, né, esse símbolo em cima do eixo. Ele está com 0,16, 0,2 AB. Vamos mudar aqui essa seta para esse tipo de seta, que também já foi configurado. Esse é um pouquinho mais. Vou fazer melhor aqui. Puxar aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos abaixar isso aqui, baixar, vai ficar mais fácil, que aí, olha, pronto. Então esse é o A e esse é o B. Rapidamente fizemos aqui então a simbologia do nosso eixo. Obviamente haverá uma explicação sobre essa simbologia, mas o que nós queríamos agora no momento é completar então essa peça, esse eixo. Aqui foi feito o detalhamento e aqui são os cortes, então faltou simbologia de corte, né? Aqui no padrão eu não vou ter uma simbologia
muito legal. Mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma simbologia básica, né? Vamos colocar aqui então. Para cá, e aí nós vamos para cá. Com o comando move, lógico, nós vamos trazer para baixo. Esse será o corte A. Representa exatamente esse aqui, então já vamos até pegar o comando copy, vamos colocar aqui, olha, corte A. Foi cortado exatamente aqui. Com o comando copy, eu vou lançar aqui, olha. Vamos lançar aqui mesmo. Vou só afastar um pouquinho isso aqui. Então aqui vai ser o corte B. Onde foi cortado em cima da chaveta. Então nós temos aqui esse detalhe aqui da chaveta, que está relacionado aqui, olha, esse detalhe aqui que nós fizemos na aula anterior. Aqui, olha, corte A, corte B. Bom, então, esse aqui foi o final da aula de simbologia. Tá? Essa aqui é a simbologia que foi aplicada. Haverá, com certeza, um comentário sobre essa simbologia. Mas no momento, essa aula é exatamente de simbologia. Tá bom? Até a próxima aula. Essa aqui não ficar tão longa, né? Nós iremos então depois entrar numa próxima aula para estar falando um pouco mais sobre o eixo e desenvolvendo ele, né? Agora, quem sabe, em 3D no próprio AutoCAD, né? De forma rápida, ligeira, nós vamos gerar um 3D e mostrar como desse 3D, numa única aula, eu posso gerar um 2D com várias informações, utilizando o comando Flatshot e este comando aqui é bem comum, chamado ViewBasic. ViewBasic, tá certo? Vocês vão achar muito interessante. Porém, o AutoCAD você vai observar que também é muito rápido e ligeiro desenvolver uma peça 3D dessa peça aqui, a qual nós acabamos de desenhar, tá certo, pessoal? Acho que só um detalhe faltou, eu preciso aplicar, ele aqui não entrou o raio, né? Esse raio aqui ele não entrou nas informações aqui de corte, né? De detalhamento, certo? Então esse mesmo desenho agora estarei disponibilizando para que vocês possam então acompanhar todo o processo. Até a próxima aula.